Então vamos agora fechar os nossos olhos. Certo, tudo bem. Vamos então aos que já estão acomodados, né? Fechando os olhos, relaxando o corpo, se acomodando confortavelmente nas cadeiras. Entrando em sintonia com essa energia boa, com essa música, esquecendo os problemas lá fora. Procurando relaxar. Nesse momento, então, Pai, queremos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais. Que possamos estar abertos a esse novo aprendizado, a esse entendimento que virá. Que a nossa palestrante possa ser bem intuída para nos esclarecer de algumas dúvidas. E, acima de tudo, agradecer a vida, embora tenhamos os problemas, mas que possamos encontrar a força, a coragem e a fé necessária no dia de hoje para combatermos as nossas dificuldades com esperança. Assim seja. O suicídio e a loucura. O modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro com calma e resignação dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida que o homem não tem forças para suportar. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com serenidade, sem tristezas, as amarguras e as decepções que o desesperariam em outras condições, e fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos e preserva sua razão de abalos, que o perturbariam se não tivesse a compreensão que o Espiritismo lhe dá. Além e acima de tudo, o Espiritismo ainda tem uma outra conclusão, também positiva, e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo relatar sua posição infeliz e com os seus relatos provar que ninguém transgride impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem dar cabo de sua vida. Para os suicidas, mesmo levando-se em conta que o sofrimento é temporário e não eterno. Ainda tem. Nem por isso deixa de ser terrível, e as consequências que dele resultam dão o que pensar, o que quer que seja tentando a se suicidar e partir daqui antes da vontade de Deus. Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos: a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz, quanto mais confiante e resignado tenha sido na terra. A certeza de que ao encurtar sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar num outro pior, mais logo e mais terrível, que se engana ao acreditar que por se matar chegará mais rápido ao céu. E além de tudo, o suicídio também é um obstáculo para que ele se reúna as pessoas da sua afeição, que esperava reencontrar no outro mundo. Daí a consequência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepções, está contra os seus interesses. É por essas razões que o conhecimento
da doutrina espírita já conseguiu impedir um grande número de suicídios. Pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se os resultados da doutrina materialista e da doutrina espírita em relação ao suicídio, percebe-se que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto a do espiritismo o impede, o que é confirmado pela experiência. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Está funcionando? Eu tenho a impressão que não está funcionando. Alô? Não? Agora? Agora está. Esse microfone também estava muito baixo, né? Acho que o pessoal ali de trás não conseguiu ouvir. Oh, agora tá bom, né? Agora eu não consigo botar capinha aqui. Vamos ver se não desmonta tudo. É uma pena, eu acho que ali atrás não deu para ouvir bem a leitura, né? É uma leitura fantástica, excelente, tá? Evangelho, capítulo 5, tá? Ele leu, essa parte aqui, que é o começo que ele leu, é o item 14. Ele leu o item 14 e 17, mas 14, 15, 16 e 17 fala sobre o suicídio e a loucura. Quem tiver o Evangelho em casa, dê uma lidinha. Nós temos muito material sobre suicídio na doutrina espírita. O capítulo 5 da Gênese traz, como falou ali na leitura, que a doutrina ainda traz a questão de saber, de ouvir, de poder os espíritos virem e falarem para a gente. Claro que um suicida, quando ele está em condições de vir já e falar, nós temos evocações e casos no capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno. Temos o Evangelho e temos várias questões no livro dos Espíritas. Então, na verdade, nós temos muito material sobre suicídio. E aí, principalmente a gente que está aqui na doutrina espírita, doutrina que ensina, que mostra para nós que existe vida após a vida, após a morte, né? Mas é após a nossa vida aqui. Que existe a lei de causa e efeito, que existe a lei de ação e reação. E como que acontece ainda tantos casos de suicídio, né? É um tema que eu sempre gostei muito, sempre me interessou muito. Eu sempre li tudo que eu vi sobre suicídio. Inclusive, aquele livro, acho que alguém andou solicitando para comprar, está ali na lojinha, não está à venda porque foi uma pessoa que encomendou. Memórias de um Suicida, da Ivone Amaral, né? Pereira do Amaral. Muita informação, tem muito livro, muita coisa que a gente pode ler. Mas, infelizmente, eu vou começar trazendo algumas estatísticas, elas não são muito felizes, vamos dizer assim, né? A palavra suicídio ou autocídio, ela vem do latim. Sui quer dizer próprio e suicidium quer dizer matar. Então é matar a si próprio, né? A palavra em si a gente já conhece. A gente tem uma banner ali embaixo que descobrimos, a dona Eunice descobriu ano passado, que dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Mas isso não é divulgado. Acredito que pouquíssimas pessoas conhecem ou sabem sobre o dia 10 de setembro. Né? Foi um dia instituído pela Organização Mundial da Saúde. Nas estatísticas, nós temos, infelizmente, que em torno de 1 milhão de pessoas se suicidam todo ano. De cada 1 milhão que se suicida, 20 milhões tentam pelo menos uma vez. São números astronômicos. O suicídio mata mais que as guerras e que o homicídio.
já é considerado pela Organização Mundial da Saúde um problema de saúde mundial. E é considerado também no Brasil um problema de saúde. O suicídio nos últimos 45 anos aumentou 60%. Uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. A nível mundial, o maior número de suicídio está entre os idosos, o que não confere com o Brasil. Eu estou trazendo uma estatística mundial, nós temos a estatística brasileira também. No Brasil, os jovens entre 15 a 24 anos é o maior percentual. Existem 3 vezes mais suicídio entre os homens do que entre as mulheres. Mas existem 3 vezes mais tentativas de suicídio entre as mulheres do que os homens. E isso se ocasiona pelos métodos usados, né? Os homens, em geral, usam métodos mais agressivos. Os piores países, né? Vamos dizer, os 10 maiores, os maiores em índice de taxa de suicídio, são os países do leste da Europa. Países como Lituânia, Rússia, Estônia, Letônia, e Hungria, Japão, também temos Japão, Coreia do Sul. Muitos, se a gente for pensar assim, muitos países opressores, né? Muitos países que vivem o comunismo. Lituânia é o maior de todos. Em várias pesquisas que eu fiz, Lituânia se destaca em primeiro lugar. É um país que se desvinculou da Rússia, mas ela ainda tem muita influência do comunismo. E na Lituânia, o suicídio é considerado um caso de epidemia. Os cálculos são feitos assim, em torno de cada 100 mil habitantes, né? Então, na Lituânia, cada 100 mil habitantes, 41,9, vamos botar 42 pessoas se suicidam por ano. Aí, quando eu estava lendo isso aqui, eu fiz uma continha bem rápida. Blumenau deve ter uns 300 mil habitantes, 300 e pouquinho, mais ou menos, né? Se essa taxa fosse aqui no Brasil, aí eu fiz uma continha aí, vezes 3, né? 300 mil, cada 100 mil, então 300 mil, dividido por 12 meses no ano, isso daria em torno de quase 11 por mês. Se a gente arredondar para 12 e dividir por 4 semanas mais ou menos que tem um mês, daria 3 suicídios em Blumenau por semana. Por isso que é considerado uma epidemia naquele país. Se nós tivéssemos este número aqui no Brasil, ou aqui no Blumenau, que eu estou falando de 300 mil habitantes, nós teríamos um dia um suicídio, outro dia não. Um dia um suicídio, outro dia não. Então, se nós formos pensarmos nesses termos, é muito grande. Mas como pode ser tão grande? Como é que pode estar aumentando essa questão de suicídio se a humanidade está evoluindo? A humanidade está evoluindo intelectualmente. Ela está tendo acesso a conhecimento, tem acesso a leituras, tem livros. Então não deveria estar diminuindo? Não deveria ser ao contrário? Infelizmente para nós, para a humanidade, ainda falta muita evolução espiritual e moral. Mas ainda assim, não explicaria porque a gente tem o conhecimento. E a partir do momento que a gente tem um certo conhecimento, querer se negar e dizer que isso não existe, desculpa o perdão da palavra, mas é burrice, né? Os países que ainda o índice é menor, que estão numa escala menor, estão na América Central e na América do Sul. E estão entre eles Peru, México, Brasil e Colômbia. Então, o nosso índice de suicídio ainda é menor do que muitos países por aí.
Eu até diria que se explicaria no sentido de que dizem que o Brasil é a pátria do Evangelho, né? Que aqui é onde há mais espíritas. Então até tem uma lógica. No Brasil, a média, nós estamos lá com 41,9 na Lituânia, né? A média, para vocês verem a diferença, no Brasil é de 4,9 pessoas, cada 100 mil habitantes. Mas, no Brasil, também nós temos o estado que mais tem um índice alto e um município que tem mais um índice alto. Então, no Brasil, o estado onde há mais casos de suicídio é o Rio Grande do Sul. Estranho, né? Tem tantos estados com mais pobreza, né? Então, se pobreza fosse motivo para suicídio. E aí, o psiquiatra Ricardo Nogueira estudou, no mestrado dele, as taxas de suicídio no Rio Grande do Sul. E ele disse lá, colocou lá no mestrado dele, várias causas, mas que uma delas é a questão da honra. Nós ainda estamos lá no tempo medieval, em que se suicida, que a gente se mata por questões de honra. Porque eu fui traído, ou porque eu vou passar uma vergonha, ou porque eu perdi minha pequena fortuna. Tudo aquilo que não é meu. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é emprestado. Que bom se a gente tem uma vida razoavelmente bem, eu tenho casa, carro, um bom emprego, mas é tudo emprestado. Quando eu sair daqui, tudo vai ficar de volta aqui. O meu companheiro, a minha companheira, não é meu. O meu filho, a minha filha, não é meu. Eles são emprestados para que eu tenha um amadurecimento com esse relacionamento, um amadurecimento como pai, como mãe e como filho. Eu vim aqui para aprender. Nada daqui é meu a não ser o espírito, a minha mente. O que eu trago comigo de todas as encarnações e aquilo que eu estou adquirindo aqui agora. Nem o corpo físico é meu. Do pó ele veio, ao pó ele voltará. A matéria que formou esse corpo físico veio do universo. E para o universo vai voltar. Ele também é emprestado e nós temos a obrigação de cuidar muito bem dele. Nós vamos falar em suicídio indireto depois também. Então, como a média no Brasil é de 4,9, no Rio Grande do Sul é de 9,88, mais do que o dobro da média do Brasil. Quase 10 pessoas por cada 100 mil habitantes. E na cidade, em cidade, se a gente comentar em município, o município que mais tem um índice de suicídio é uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, Amambai ou Amambai, no Mato Grosso do Sul, onde a taxa exorbitante de 49,3, passa inclusive a Lituânia. Não conheço a cidade, não sei as características dela para dizer alguma coisa, né? Nessa pesquisa também eu achei um artigo muito interessante do André Trigueiro, que vai estar no fórum aqui, ano que vem, no folderzinho aqui no verso nós temos ele aqui, repórter da Rede Globo, escrito no dia 10 de setembro de 2013, que foi o dia mundial da prevenção do suicídio do ano passado. E ele escreve um artigo lá no g1.globo.com, né, chamado Um Dia Invisível. Ele coloca algumas coisas muito interessantes, além dessas estatísticas que eu também já tinha pesquisado aqui. Algumas coisas às vezes diferem um pouquinho em número, em colocação, em ordem de país, mas isso não é o essencial agora. Por que ele chamou o artigo dele de Um Dia Invisível? Porque ele diz que essa é uma data ignorada pelos meios de comunicação. Que a Organização Mundial da Saúde, ela vem tentando fazer com que a mídia trabalhe este dia. Assim como a gente tem os propagandas, os chamados, né? Que eu não sei como é que chama aquelas tipos de propagandas chamadas assim. A gente não tem
que façam a prevenção contra câncer, contra o tabagismo, contra doenças sexualmente transmitíveis e outras coisas mais. Então, eles querem colocar, a Organização Mundial da Saúde quer colocar na mídia, no jornalismo, que seja divulgado, que seja explicado, que seja comentado, que seja trabalhado isso, também a questão do suicídio. Só que, infelizmente, como diz o André Trigueiro neste artigo, no meio jornalístico é considerado um tabu. Porque muitos acham que o fato de falar sobre suicídio vai aumentar o número de pessoas cometendo suicídio. O que mais que ele coloca aqui? Na verdade, ele diz no artigo que o fato de não se comentar sobre suicídio, de a gente trabalhar isso como se fosse um tabu mesmo, acaba agravando. Porque se nós estamos estudando o Espiritismo, se a gente acredita, primeiro a gente fica conhecendo, depois a gente acredita ou não, né? Eu acho que quem continua no Espiritismo acaba acreditando em vida, após a vida, aquela vida continua. Na lei de causa e efeito, tudo que eu fizer volta para mim. Se eu fizer tudo de bom, vai voltar tudo de bom. Se eu fizer tudo de mal, vai voltar muita coisa ruim. Então, ele acredita que, na verdade, o fato de não se divulgar agravaria a situação. Porque muitos que não conhecem a doutrina espírita, que não frequentam a doutrina espírita, que não leem, que não estudam, que têm uma outra visão de vida, que tudo acaba aqui, poderiam ter uma visão diferente se isso fosse trabalhado na mídia. Mas ainda temos um bom caminho pela frente, né? Ele diz também nesse artigo que existe uma grande inconsistência no Brasil, que existem muitos atestados de óbitos que saem com uma causa que não é a real. Por exemplo, alguém se jogou de um prédio, se suicidou. Muitos médicos colocam lá como causa, né? Causa mortis, queda. Daí não é considerado suicídio. Acidente de trânsito. No caso, quando uma pessoa se joga na frente de um carro, de um caminhão ou de um ônibus. Então, as nossas estatísticas poderiam estar muito erradas. E se elas estiverem erradas, ele nos diz nesse artigo em que haveria uma diferença de em torno de 30% de erro. Se isso for real, nós estamos entre os 10 maiores países que têm taxas de suicídio, taxas mais altas. Então, também é uma coisa para a gente se pensar, né? E aí ele fala muito também no artigo dele, ele elogia muito o trabalho há 51 anos do CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, que tem salvado milhões de pessoas até hoje. Porque muitas pessoas que tentam o suicídio, na verdade, muitas vezes precisam só de uma palavra amiga, de um ombro amigo, de alguém que lhe ouça. E às vezes essa tentativa de suicídio é carência, é para chamar atenção. No fundo, eu nem queria. Mas eu estou tão sem nada, sem sonho, sem objetivo, sem amparo, sem nada, sem ninguém, que às vezes o ser humano, muito carente ainda, faz alguma coisa desse tipo para chamar atenção. Só que às vezes acontece. Eu posso até me arrepender no meio do caminho, até um certo ponto. O meu meio do caminho, ele tem um fim. A hora que eu estiver correndo até a beirada do despenhadeiro para me jogar, eu ainda posso parar. A partir do momento que eu pisei na beirada e que eu me lancei, não tem mais como. Então, existem muitos casos de suicídio em que as pessoas já tiveram condições de voltar, né, e falar alguma coisa e disseram, na hora de um enforcamento, alguma coisa assim, que na hora que estavam sufocando, tinham já se arrependido, mas não tinham mais como. E aí, falando em estatística ainda, eu pensei o seguinte, eu vou tentar achar alguma coisa sobre uma estatística sobre religiões, então. Porque
a gente sabe que se a gente for pensar lá no Japão, um país onde a finalidade deles é trabalhar. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. É tudo muito regrado, quantidade de filhos, onde de lá saíram os kamikazes, que acreditam que estão fazendo o correto, né? Os homens-bomba que acreditam naquela religião inventada pelos homens, que o suicídio é algo bom, algo correto. Então eu pensei sinceramente que se eu entrasse, eu ia achar muita coisa dentro dessas religiões, que o percentual de taxa de suicídio ia ser muito alto dentro dessas religiões. Não achei. Eu achei dentro dos católicos, evangélicos e espíritas. Apesar de que a Igreja Católica também condena o suicídio, também acredita em vida após a morte, em ressurreição, não em reencarnação, mas acredita em vida após a morte. O evangélico também acredita em vida após a morte, acredita no sono que vai ficar lá até Deus ir lá lhe acordar, mas acredita que se vive depois dessa vida aqui. Eu fiquei impressionada com o percentual, tá? A frequência encontrada nos católicos é de 26,4% de suicidas, 24% nos evangélicos e 13,3% dentro da doutrina espírita. E a taxa mais baixa que eu achei é de 10%, nas pessoas que se definiam sem religião nenhuma. Interessante, né? Eu ouvi, acho que os trabalhadores já ouviram muitas vezes o Zé Araújo falar que existem pessoas, eu vou me colocar dentro deste grupo, que precisam estar dentro de uma religião para não errar mais. Eu sou daquela que pretendo desencarnar trabalhando aqui no Centro Espírita. Se um dia não der mais aqui, mas em outro lugar. Porque eu acredito muito que um tempo fora daqui, um tempo fora de alguma religião, o homem velho, aquilo tudo de errado que a gente trouxe com a gente, que a gente veio para melhorar e para resgatar, vai voltar porque é muito forte. Eu sinto em mim que é muito forte. Mas, como ele mesmo diz, existem pessoas que não precisam de religião nenhuma, porque são bons. São bons por natureza. Já vieram bons. Ah, bom, eles aprenderam a ser bons. Eles já se melhoraram em outras encarnações. São pessoas que vivem para o bem, só fazem o bem, não têm pensamentos ruins, não pensam nada ruim da vida nem de ninguém. E essas pessoas podem viver sem religião, porque a religião está aí, as religiões que nos trazem o bem, independente do nome que nós vamos dar para esse Deus, né? Elas estão aí porque o ser humano precisa ainda dela. É um norte que ele acha para seguir. Nós, seres humanos, somos muito perdidos ainda aqui no planeta Terra. A gente precisa de algo para seguir. A gente precisa de um objetivo. E a gente precisa, a maioria de nós, precisa de uma religião, de uma filosofia, de alguma coisa para a gente seguir e acreditar. Porque senão a gente fica perdido. E, infelizmente, acabando agora as nossas estatísticas, o suicídio faz muitas outras vítimas também. Cada suicídio causa transtornos e consequências emocionais para pelo menos mais 5 pessoas. O suicida, ele não está só prejudicando a si mesmo. Ele vai ter um resgate com muito mais pessoas ao redor dele. Como vai ser? Cada caso é um caso. Não existe em desencarne nenhum, em tipo de desencarne nenhum, muito menos no suicídio, alguma coisa que seja padrão. A doutrina espírita sempre coloca, desde o primeiro livro da decodificação até o último, que cada caso é um caso. Inclusive, vamos colocar aqui por suposição, alguém que foi bom a vida inteira, só fez o bem e lá com 60 anos se suicidou porque aconteceu uma coisa que não conseguiu suportar aquilo. Não teve a fé, a força e a resignação, como a gente escutou na leitura hoje, né?
está aqui no quadro. Calma e resignação necessária para aguentar 1, 2, 3 dias a mais. Porque se nós pensarmos o seguinte, nós aqui no planeta Terra, acredito que de uma maneira geral, nem todos, mas a maioria de nós tem em torno de 40 mil anos. Nós somos espíritos novinhos ainda. Tem espíritos muito mais antigos. Mas 40 mil anos dá para reencarnar quantas vezes? Se a gente considerar só uns 100 anos aqui e 900 lá na erraticidade, estudando, aprendendo e se preparando para voltar, já dá umas 40 encarnações. Então, o que é um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano na vida da gente? Só, pensando assim, só se a gente for muito materialista mesmo. Aí a gente não está tendo fé, não está tendo calma, não está tendo resignação, não acredita em Deus, não acredita em vida futura. Só dessa maneira. E quais são as causas? Não existe uma causa. Para cada um vai ser um motivo diferente. Mas a principal que o próprio Livro dos Espíritos nos traz é a falta da noção de Deus. É a falta de Deus. Porque se a gente tem um Deus conosco, acredita que Ele é soberanamente justo e bom, e acredita então que existe a vida futura, não vai ter causa alguma que vá fazer com que isso aconteça com a gente. Mas vamos colocar alguns fatores. Perda de alguém querido, né? Alguém próximo da gente, um filho, um cônjuge, um pai. Solidão, que daí gera a doença do século, que nós chamamos de depressão, né? Enfermidades degenerativas e dolorosas. Muitas pessoas não têm força e resignação suficiente para passar por essas situações. Quando a gente se vê numa situação dessa, a gente não tem noção de como isso é um aprendizado. Não deve ser fácil, tá? Vamos imaginar nós numa cama, com uma doença degenerativa e com dor ainda dia e noite. Não deve ser fácil, não. Mas a gente não tem noção de quanto a gente pode evoluir com o espírito se a gente aprender com essa doença e com este período que a gente está passando. E quanto a gente pode resgatar. Ah, é 5 anos, é 1 ano, é 2 anos, é 10 anos. Não é nada. Nós temos 40 mil anos. Vamos pensar assim. Aqui tem uma situação dando muito trabalho à família e sentindo-se ser um peso morto. Deve-se cair mais nas estatísticas dos povos ali onde o índice maior de suicídio, a taxa maior, é de pessoas mais idosas. E aí isso nos faz pensar o seguinte: como é que nós estamos tratando nossos pais? Com que carinho, com que calma, com que paciência, com que amor? Em março, acho que foi, final de março eu dei uma palestra que falava sobre tolerância familiar. E aí no final, eu até estava falando sobre, de maneira geral, né? A gente fala muito pra gente, mas muita coisa a gente fala de maneira geral. Sobre o fato de, se o nosso pai não tem paciência, se ele não acredita em vida após a morte, se ele não quer ler um livro que você deu, se ele não quer se melhorar, paciência. Tolerar. E o que a gente pode fazer? Amar aquela pessoa. E quando eu terminei a frase, eu já estava falando no pessoal. Porque aí veio meu pai na mente, e eu comecei a frase falando para todos e terminei falando para mim mesma. Dia 24 de abril, meu pai faleceu. Eu dou graças a Deus que eu consegui, pelo menos por um tempo, praticar com ele a tolerância.
as visitas com ele eram muito difíceis, porque ele tinha muito costume de chamar nome, xingar. Se passasse uma coisa na televisão, ele falava mal daquilo. Se passasse outra, ele xingava de novo, ele chamava nome. Tudo era ruim. E eu realmente estava sem paciência mais para visitá-lo, porque eu não tinha mais condições, porque eu queria que ele lesse o livro. Eu levei um monte de DVD para ele. Eu levei um monte de livro para ele. Cada brechinha que ele dava, eu falava mais um pouco. Um dia eu cheguei à conclusão que eu devia respeitá-lo. Se ele não está preparado para isso, o que eu posso fazer se não respeitá-lo e amá-lo? E aí eu coloquei uma meta para mim, porque assim, aí a meta era não me incomodar mais com essa situação. Eu não ia falar mais nada, eu ia deixar ele tranquilo, mas o que acontecia? Eu saía de lá estressada. Ai, aquele dia acabava comigo. Aí eu coloquei uma meta para mim que não, isso não vai mais acontecer. Eu me preparei para fazer as visitas para ele de uma maneira que eu não ia estragar o dia dele nem o meu. Me preparei psicologicamente, fiz oração, fiz o evangelho antes das visitas, e vou dizer uma coisa para vocês. Graças a Deus, antes do desencarne dele, eu consegui ter algumas visitas onde o dia foi muito agradável, apesar dele continuar fazendo as mesmas coisas. Mas eu não saí estressada, eu saí muito bem. E aí fica a pergunta: como é que nós estamos tratando os nossos pais? Meu pai é ruim? Minha mãe é ruim? Meu pai fez isso? Minha mãe fez aquilo? Pai e mãe, no mínimo, a gente tem que agradecer porque receberam a gente aqui. Com a grande taxa de suicídio que a gente tem, com a pequena taxa de nascimentos que a gente tem, que não se tem mais 10, 12 filhos, tem 1, 2, 3. Se a gente cometer um suicídio, quando é que nós vamos conseguir reencarnar para recuperar isso tudo? Porque a gente aprende na doutrina espírita também que a gente vem com uma quantidade de fluidos. Eu vou viver 80 anos, então eu venho até os 80 anos de idade. Então eu venho com a quantidade de fluido suficiente para viver 80 anos. E eu me suicido aos 30. Eu tenho 50 anos de fluido ainda no meu corpo físico. Por isso que a gente diz que o desencarne do suicida é um dos mais complicados. No livro Memórias de um Suicida, da Ivone, né? Ela fala sobre o Vale dos Suicidas. Todos vão para lá? Não. Cada caso é um caso. Vamos sempre lembrar dessa frase. Cada caso é um caso. Agora eu lembrei que eu parei antes ali. A pessoa se suicidou com 60 anos de idade, então por um dos motivos foi uma coisa que eu não consegui me resignar e aceitar. Mas eu fui uma pessoa muito boa, fiz tudo de bom até os 60 anos de idade. E do meu lado vai desencarnar uma pessoa de morte natural até um infarto, mas foi uma pessoa que só fez o mal na vida dela. A gente se desespera com quem se suicida, lógico. O suicida, quando ele chegar do lado de lá, além de descobrir que ele continua com os mesmos problemas que ele tem aqui e que ele quis fugir aqui, ele ainda tem mais um. Então ele tem a decepção. Será que esse senhor que se suicidou com 60 anos não vai ter uma ajuda diferente do que aquele que morreu de uma morte natural, mas que foi uma pessoa muito ruim a vida inteira? Só a espiritualidade sabe tudo sobre a nossa vida, tudo sobre a vida de cada um. Nem nós sabemos sobre a nossa vida, porque a gente não lembra das vidas passadas. Mas o que a gente pode fazer? Com tantas causas diversas, maioria delas oriunda do materialismo, porque eu não tenho aquilo que eu quero. Eu não sou feliz, muitas vezes, tendo tudo. Como se explica isso? Eu não tenho objetivo, então?
Eu não acredito em Deus. Como ajudar essas pessoas? Nós temos que, sim, se a gente tem condições, a gente não vai adivinhar quem vai se suicidar. Porque, como eu comentei, muitos fazem isso para chamar atenção e acabam conseguindo o intento. Outros tentam e não conseguem. Então a gente não sabe quando vai acontecer. Mas sempre que a gente tiver alguém ao nosso lado, precisando de uma palavra, de um apoio, de até uma recomendação médica, tem pessoas que precisam começar o tratamento com psiquiatra e psicólogo. Tem pessoas que você não consegue trazer para a casa espírita, elas não acreditam, mas a medicina terrena está aí para ser usada. Se ela não tivesse finalidade, Papai do Céu não teria deixado que ela acontecesse. Se você consegue trazer a pessoa para um conhecimento como a casa espírita, traga. Tem conversa fraterna, tem o passe, tem a fluidoterapia, tem a água fluidificada. Faça o evangelho em casa. Ainda assim, não se sintam culpadas, porque muitas pessoas acabam se sentindo culpadas por não conseguir ajudar os outros. Uma coisa a gente tem que ter em mente: nós só podemos fazer por nós mesmos. Os outros a gente pode ajudar, sim, mas a decisão dos outros é dos outros. Cada um decide sobre a sua vida. Mas e se eu estou com essas ideias na minha cabeça? Aqui na CEIU as portas estão abertas. Para você que está em casa, marque uma conversa fraterna. Venha a casa, marque uma conversa. O tratamento ajuda. Ajuda a alinhar a mente, a alinhar os pensamentos. Mas a decisão final vai ser nossa. No Livro dos Espíritos, nós temos da questão 943 até a 957, que fala sobre suicídio. O subtítulo é Desgostos da Vida, Suicídio. Leiam quando chegar em casa. Na questão 957, o Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: quais, em geral, assim, em relação ao estado do espírito, quais são as consequências do suicídio? E a espiritualidade responde: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há uma pena determinada em todos os casos. Corresponde sempre às causas que produziram. É como eu comentei, cada caso é um caso. Vai ser levado tudo em consideração. Mas há uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Chegar do lado de lá e ver que tudo continua igual. Quando tiver condições. Camilo Castelo Branco, um poeta português que se suicidou, que conta a história Memórias de um Suicida, fala no livro que suicida que vai para o Vale do Suicida, ele já está sendo ajudado, porque o vale é monitorado. Só que ele vai ficar lá, relembrando, a maioria, não é regra geral, mas a maioria fica relembrando o momento do suicídio, até acabarem aqueles fluidos vitais. Lembra aqueles 50 anos de fluido que eu ainda tinha? Então é mais ou menos, sem regra geral, de novo, mais ou menos por aí. Por quê? Porque ele ainda está imantado, tem aquele fluido ainda, e ele fica revivendo. Quando aquele fluido acabar, ou quando o espírito tiver condições de perceber o que aconteceu, aí a mente dele, a mente espiritual dele, está aberta para receber ajuda. Antes disso, não. É a mesma coisa que você falar com uma pessoa: a Vanderleia está de costa para mim, ela não está vendo que eu estou falando com ela e ela é surda. Eu posso berrar um monte atrás dela, ela não vai me ouvir. Ela não está nem me vendo e nem me ouvindo. E aí acontece com os espíritos também. A ajuda espiritual vai depender de cada espírito. A espiritualidade está lá para ajudar. Mas quando que a minha mente espiritual vai acordar deste pesadelo, daquilo que aconteceu? E suicídio indireto
eu achei nas pesquisas também que se chamava suicídio inconsciente. Eu não concordo com essa palavra. Porque o suicídio indireto é quem acaba com a sua saúde. Hoje em dia não pode ser mais chamado de suicídio inconsciente. Quem é que não sabe que o cigarro dá câncer? Quem é que não sabe que doenças sexualmente transmitíveis têm que ser cuidados? Existe a camisinha aí. Quem é que não sabe outras doenças? Trouxe um monte de doenças aqui, mas não é a questão. Quem é que não sabe que tem que cuidar da sua saúde? Esse corpo é emprestado e nós temos que devolvê-lo. As doenças que virão dentro da necessidade de uma programação da nossa vida. Tudo que for fora da programação, alguma coisa errada eu fiz para que ela viesse. Suicídio indireto, como o caso de André Luiz, para quem assistiu o filme Nosso Lar. Entendeu? Acho que o André Luiz, não sei se foi 10 ou 30 anos que ficou lá naquele umbral, né? E não se considerava suicida, mas como eu nem queria morrer, pois é, né? Mas a vida desregrada que ele levou, fumo, bebida e mulheres, né? Contraiu doenças e veio a desencarnar antes do tempo. Vai resgatar? Vai. Então todo suicida vai vir, então, se eu der um tiro na cabeça, eu venho com um problema mental. Cada caso é um caso. Eu até vou ler aqui, porque não decorei os nomes, nada, né? Do livro Memórias de um Suicida, né? Camilo conta a história dele, do suicídio dele, do Jerônimo, do Mário Sobral, do Belarmino e do João. É muito interessante esse livro, porque são 5 casos aqui, são vários casos. Conta desde como era a vida deles, como eles se suicidaram e como estava sendo lá no plano espiritual, né? Jerônimo se matou com um tiro no ouvido. Aliás, os dois se mataram com um tiro no ouvido, né? Jerônimo se matou porque sua empresa faliu e ele deixou a vida, né, a esposa e os filhos em uma situação financeira complicada, além de ter que lidar com o fato da morte, né? Ele reencarnou. Qual foi, pelo menos nessa primeira encarnação dele, qual era o objetivo dele? Ele reencarnou numa família rica, com o propósito de não formar mais família, porque abandonou uma, agora nessa eu não consigo achar alguém. Eu não consigo me dar bem com ninguém, eu não tenho filhos, por que será? Montar uma instituição para crianças órfãs e ir de novo à ruína financeira com o propósito de lutar com coragem. Esse foi o primeiro resgate dele. Camilo, que também se suicidou com um tiro na cabeça, ficou 50 anos trabalhando no Vale dos Suicidas, ajudando, né? Após 50 anos, reencarnou, iria viver até os 60, mas aos 40 ia ficar cego. Porque ele já vinha resgatando algo que ele fez como sacerdote na época da Santa Inquisição, e uma das pessoas que ele cegou na prisão, então ele viria numa reencarnação, veio muitas reencarnações, séculos resgatando, e a última encarnação de resgate dele seria uma que ele viria a ficar cego. E aí, quando ele ficou cego, ele não teve a resignação e a calma necessária, que seria o final, o último resgate daquela situação toda, e ele se suicidou. Então, agora, ele volta de novo, depois de 50 anos trabalhando, dos 40 aos 60, é para ele ficar cego, para resgatar aquelas pessoas que ele cegou lá na prisão na época da Santa Inquisição. E aí ele se suicida porque ele não teve a resignação necessária. Aí, agora, ele volta e, novamente, veio para ficar cego depois de uma determinada idade. Então, cada caso vai ser um caso, né? Tem um livro de Chico, só para dar, hoje nós estamos passando bem, é que tem tanto assunto que a gente podia falar, né? Tem um livro, As Vidas de Chico Xavier,
que tem alguns casos lá. Por exemplo, assim, conta Chico que certa feita ele estava lá atendendo aquela fila, né, como ele sempre atendia, e chega uma senhora lá com um filho de 5 anos de idade e diz assim, olha, minha filha é mongoloide, né, na época se chamava síndrome de Down, antigamente de mongoloide, né, então é síndrome de Down, e ela tem as suas deficiências, mas eu acho que ela está sendo obsidiada. Chico olha, vê que não tem obsessor nenhum, bota mãe e filha para tratamento de passe. E aí comenta, esta menina na encarnação passada se suicidou se jogando de um precipício. Chega mais uma mãe com mais um bebê, mais um filho de 5 anos de idade e diz, olha, não sei o que fazer com esse menino, Chico. Ele mal e mal fala com 5 anos de idade e tudo que a gente ensina para ele, ele só consegue gravar 5 minutos. Ele não consegue memorizar mais tempo. Aí Chico caminha para o passe, os dois também, e comenta, esse aí se suicidou com um tiro na cabeça. E aí vem uma terceira mãe com um filho de 4 anos de idade, dizendo, Chico, me ajuda. Meu filho nasceu cego, surdo, mudo e sem os 2 braços. Agora ele contraiu uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as 2 pernas. Aí Chico, quando estava analisando o caso, disse que Emmanuel veio e falou para ele, ó, diga para ela que os médicos estão certos. Porque esse ser, esta criatura que está ali no colo dela, durante 10 encarnações seguidas se suicidou. E antes de reencarnar, ele pediu que fosse feito tudo o que era possível para que ele não se suicidasse novamente. Ele veio dessa forma porque pediu, e pediu toda a ajuda possível. Como ele está pensando em achar um rio ou um abismo para se jogar, ele vai ter as pernas amputadas. E a gente, se olhar uma criança dessa, vai achar um absurdo. Mas a gente não para pensar que o próprio Espírito pediu isso, porque ele quer resgatar. Vamos pensar em nós agora primeiro, porque nós podemos ajudar a nós mesmos em primeiro lugar. Cada um que já passou por isso na cabeça, cada um que estaria pensando em suicídio, quanto tempo nós vamos ter para que resgatar só esse ato, para depois ter condições de voltar a uma vida normal como nós todos temos aqui hoje. Onde nós podemos trabalhar, dormir, acordar, não estamos numa cama, temos inteligência. Existe, só para terminar, que nós estamos bem adiantados hoje, eu conheço uma história real, a pessoa está viva ainda, por isso que eu conheço a história. Antes de contar a história, deixa eu comentar outra coisa. Porque a gente pensa o seguinte, que a gente pensa que a gente não recebe ajuda, né? Além de todas essas ajudas que a gente pode ter das pessoas nos encaminhando, assistindo palestra, lendo livro, fazendo tratamento, passe, tudo que a gente pode fazer, evangelho em casa, né? A gente acha que a espiritualidade nos ajuda, não nos ajuda. Mas é que a gente não presta atenção nas intuições que a gente recebe. Nesse livro, Cidades Espirituais, tem um caso, para quem leu, do engenheiro civil Rafael, que está lá desencarnado, com a sua mente vivendo aquele momento onde caiu o prédio, que ele foi responsável pela compra do terreno, ele aceitou o suborno pela compra do terreno, que era um manguezal, e ele sabia que não sendo bem aterrado iria cair. Mais um suborno pela compra de materiais de má qualidade. Foi o responsável pela obra. E ainda diz o livro, pelas ordens que deu e pelas ordens que deixou de dar, ele foi totalmente responsável pelo desastre que aconteceu. E aí Luiz Felipe pergunta para o Albério, se eu não me engano, que é com quem ele está conversando no momento, mas ele não recebeu ajuda nenhuma? A espiritualidade não ajuda, não recebeu numa intuição? E aí Albério explica que ele recebeu toda a ajuda possível para não fazer isso. A mulher dele foi inspirada e ligou para ele dizendo, não aceita esse trabalho. Tem uma outra casa lá que o sogro, no caso, acho que provavelmente o pai dela, queria que ele construísse na praia.
esquece essa obra e vai fazer a outra. O tutor mental, o tutor espiritual dele, ou que a gente chama de anjo da guarda, de mentor espiritual, como a gente queira chamar, aquele que é responsável ali pela gente, né? Plasmou na mente dele a ideia da casa maravilhosa lá na praia, das férias. Mas a opção foi dele. E nós também recebemos muitas intuições, mas é que a gente não dá valor para ela, a gente não dá atenção para as intuições. E para os conselhos que a gente recebe às vezes de alguém. Porque se alguém às vezes está sendo intuído para nos dizer alguma coisa. Tirando os casos de obsessão, de subjugação, que a pessoa já não tem mais condições de tomar uma atitude sozinha, mas esses são menos de 10% dos casos, todos nós recebemos as intuições bem claras. E o caso de obsessão, provavelmente essa pessoa também recebeu as intuições lá antes de chegar neste ponto. Se chegou neste ponto, é que faz muito tempo que está vindo coisa errada, né? Então, para mostrar como a gente é ajudado, vou só terminar contando uma história real. Conheço uma pessoa que tentou 5 vezes o suicídio. Por cima, assim, algumas vezes a pessoa tomou todos os venenos que tinha em casa. E outras vezes, uma outra vez parece que descobriu ali que tomando remédio para dormir e mais bebida alcoólica também causa, né, morte, né? Aí tomou todos os remédios que tinha em casa, tomou não sei quanta bebida, a coisa não funcionava, né? Aí foi lá, comprou determinado remédio, tomou bebida alcoólica, ficou meio fora da realidade, meio inconsciente durante, acho que, alguns dias, mas não desencarnou. Mas o interessante nessa história é que essa pessoa morava numa casa assim, simples assim, onde dá sempre muito bicho, né? Casa de madeira, banheiro na rua, assim, sempre dá muito bicho, né? E tinha muito rato. E o único veneno que não tinha na casa era de rato. Mas a pessoa era bem mais nova, não sabia sobre isso, né? E passou muitos anos da sua vida xingando a sua mãe. Porque a mãe comprava tal da ratoeira, mas quem tinha que armar a ratoeira era aquela pessoa. E trancava o dedo na ratoeira, e esmagava o dedo ali, e de outro dia tinha que tirar o ratinho. Passou anos xingando a mãe, porque tem veneno para tudo quanto é bicho. Por que não tem para rato também, né? Depois, muito mais tarde, vamos imaginar agora quanto que essa mãe foi intuída para não comprar veneno de rato. Porque se essa pessoa, se tivesse veneno de rato na casa também, teria ido veneno de rato também. E veneno de rato, a gente sabe que é fatal, né? Então, quanta ajuda que essa pessoa recebeu, sem saber, sem estar percebendo. E a questão dos comprimidos que a pessoa tomou, aqueles comprimidos corretos lá, ela me contou o seguinte, ela tomou, eu nunca tomo essas coisas, então eu imagino que a caixa tenha 30 drágeas, né? Uma por dia, dura um mês inteiro, né? Porque precisa de receita médica para comprar, né? A pessoa me contou que ela tinha tomado 21, ela não tinha tomado 30. Mas que ela nunca percebeu que tinha tomado 21. Um dia, a mãe dela perguntou, mas por que tu tomou 21? Tomou 21? Não sei. Hoje em dia, a pessoa pensa que 21 e 30 é a diferença entre estar vivo e estar morto. Nós não somos ajudados? Não, nós somos muito ajudados. Nós temos que agradecer todo dia a ajuda que Deus nos dá. Deus nos dá alguém que a gente chama de anjo da guarda, que a gente chama de mentor, para estar conosco todos os dias. Nós temos que passar a valorizar a vida, valorizar o que nós temos, valorizar o nosso corpo, valorizar a encarnação, amar o que nós somos e amar o que nós temos. E nunca mais, se alguém pensar nesta palavra para si mesmo, suicídio. Obrigada e desculpe o andar da hora. Pessoal, então só os avisos, porque chegou muita gente depois, né?
Com relação ao Foreblu, participem, a gente conta com a presença de vocês. R$70 para os que não foram ano passado, 50 para os que já estiveram conosco no ano passado, e a gente dá um jeitinho, vai ali na lojinha que a gente conversa com relação a pagamento. E também o SOS Emocional, que inicia agora em agosto, de 15 em 15 dias nas quintas-feiras, também informações ali fora com o pessoal da recepção. Se vocês não sabem, hoje nós temos 190 pessoas aqui. Ali embaixo, né, tá cheio, lotado, até aqui tivemos que colocar umas cadeiras. Então, assim, e devido à falta de trabalhadores hoje, porque muitos estão divulgando o Foreblu em outras casas espíritas que também têm suas atividades nas quartas-feiras, nós vamos hoje fazer o passe coletivo, até porque a Kátia se estendeu um pouquinho e já estava programado que se a casa realmente enchesse, nós iríamos fazer o passe coletivo. Se não enchesse, nós iríamos dar um jeitinho. Todos os passistas ali iam se desdobrar em 3, né? Mas assim, hoje não vai ser possível. Então eu vou direcionar o passe aqui. Passistas, vamos se espalhando ali, pelo fundo da sala, aqui no início. Eu vou pedir para o Lothar pôr uma musiquinha lá também. A fichinha, não se preocupem, eu vou explicar, eu vou dar orientação. Gente, é o seguinte, a gente vai então agora posicionar os passistas e a Kátia vai fazer a oração final e nós vamos então receber o passe, né, coletivo. A espiritualidade vai estar trabalhando aqui, com certeza. Depois eu vou estar aqui organizando a saída, porque os copinhos de água vão estar lá, as garrafinhas também vão para lá e a gente vai fazer tudo calmamente, ok? Para a gente organizar e não dar tumulto, certo? Então eu peço a posição dos passistas, peço para que todos relaxem, né? Fechem seus olhos e aguardem a oração da Kátia. E assim que encerrar, a gente vai dando as orientações aqui. Obrigada. Mestre Maior, nosso irmão Jesus, nosso Pai, nós só temos a agradecer a vida que recebemos, a reencarnação que aqui estamos, para poder nos tornar pessoas melhores, espíritos evoluídos, na moral e não só no intelectual. Que possamos ser filhos mais gratos e não tão ingratos, reclamando tanto todo dia da vida, reclamando das coisas, daquilo que não temos, pois sabemos, como disse Chico, que temos tudo o que precisamos para viver, para aprender, para nos melhorarmos, para amadurecermos e para sermos felizes. Como disse Chico, cada um nasceu onde deveria nascer, na casa que deveria nascer, com os pais que deveria ter, com os filhos que deveria ter, com os irmãos, com os parentes. Que possamos agradecer tudo que recebemos, valorizando cada dia e nos tornando cada dia uma pessoa melhor, com mais calma, mais resignação para aquilo que nós não temos a compreensão no momento, mas que vamos saber mais adiante. E com luta para aquilo que nós podemos melhorar, que nós podemos modificar, que nós possamos sorrir para a vida, sorrir para a chuva, sorrir para o sol e nos tornarmos cada dia pessoas mais agradecidas por tudo aquilo que temos. Que assim seja.